Então, boa tarde a todos os auditores fiscais federais agropecuários. Estamos aqui reunidos no escritório Torreão Brás, com toda a sua equipe aqui, com a presença da doutora Natália, doutor Vitor, doutora Amanda, nosso diretor jurídico, doutor Rogério, para dirimir questões relacionadas à previdência dos auditores fiscais federais agropecuários. Mas eu gostaria de aproveitar um momento também para falar um pouco sobre questões relacionadas à carreira. Será muito rápido, mas aproveitando a oportunidade que vocês estão aqui nos ouvindo. Vamos ter notícias boas na área jurídica muito em breve, e não vou quebrar aqui, não vou adiantar, mas deixarei para a equipe do escritório e o doutor Rogério, num momento oportuno, repassar essas notícias. Mas são notícias sobre execução de causas que, em breve, nós teremos aí a felicidade de comunicar aos nossos filiados a realização de causas que esperamos um longo tempo para executá-las. Teremos também a realização de concurso público para a nossa carreira esse ano. Isso é um avanço, uma conquista muito boa para a nossa carreira. Em poucas semanas, já em reunião com a doutora Sara Martins, subsecretária de Gestão de Pessoas do Ministério da Agricultura, a comunicação de que haverá a realização de concurso de remoção para a nossa carreira. Então, uma pauta muito esperada, principalmente para aqueles colegas que entraram no concurso de 2018, com chamadas até 2020. Então, estamos trabalhando também, paralelamente, o curso de formação e como também uma perspectiva positiva. Participamos ontem da reunião do Ministério da Gestão e Inovação sobre a Mesa Nacional de Negociação Permanente, aonde foram tratadas as pautas não remuneratórias. Então, são pautas que visam a participação dos dirigentes, dos filiados sindicais, sem desconto, sem reposição das horas não trabalhadas, mandato classista, lei de concursos que virá para o futuro. Então, são discussões muito importantes para os servidores públicos, mas que impactam também a atividade sindical. No dia 4 de agosto, teremos a reunião da Mesa Nacional de Negociação Coletiva com a pauta remuneratória. Então, fiquem atentos. O nosso diretor de comunicação já está preparando também matérias, vídeos e lives a respeito. E esse segundo semestre, colegas, promete. É um segundo semestre de muito trabalho, mas que também nos trará muitos resultados, muitas soluções esperadas aí por nossa base de filiados. Então, desejo a todos que tenham uma boa live, que aproveitem este momento para tirar realmente suas dúvidas sobre o regime previdenciário, sobre as mudanças que ocorreram nas últimas reformas. Obrigado. Desejo a toda a equipe aqui uma excelente live. Doutor Rogério. A palavra. Bom, boa tarde, filiados e filiadas. Mais uma grande satisfação, mais uma live com o intuito de levar conhecimento, ou seja, informações sobre um tema extremamente complexo, em virtude de tantas regras que existem para a aposentadoria dos servidores públicos federais. Como eu disse, é um tema complexo e vai dar um início aqui. Isso não quer dizer que vai estancar aqui, muito pelo contrário. A gente vai continuar recebendo, através dos nossos filiados, as demandas e as dúvidas que serão resolvidas, seja pela nossa DAGE, então encaminhada aqui pelo próprio escritório do Torreão. Não quero alongar, porque o tema é longo e eu acho que Paulo já poderia ter dito, já disse, e eu também encerro, porque eu preciso continuar a conversa com a doutora Ana Torreão. Então, uma boa live a todos, bom proveito, perguntas, e caso não sejam respondidas aqui, a gente está disponível a receber via e-mail a demanda, documentos, encaminhar para cá, seja a gente lá na DAGE ou aqui também no Torreão. Muito obrigado. Boa live. Muito obrigado, Sempre uma satisfação para o escritório e aqui em nome da equipe Torreão Brás Advogados participar de encontros tão relevantes de maneira geral para a categoria, que impactam em assuntos que impactam de fato e que preocupam
a categoria, a questão do enquadramento previdenciário é sempre um tema que traz muitas peculiaridades, em especial quando a gente fala da carreira de auditor fiscal federal agropecuário. Então, agora que a gente pode continuar com a live, fiquem à vontade. Fiquem à vontade e vamos para a live. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Dando continuidade à live, novamente agradecer. Estou hoje aqui com a Amanda, a Natália, meu nome é Vitor, nós somos sócios do Torreão-Braz Advogados. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Acho que alguns já me conhecem, Com certeza. mas para os que não me conhecem, como o Vitor falou, sou a Natália e é uma honra estar aqui, ter essa oportunidade desse diálogo, mais esse diálogo com os senhores. Então, a gente está sempre à disposição mesmo. É uma iniciativa muito importante, né, para a carreira, para a entidade. Então, a gente espera que trazer algumas peculiaridades, não esgotar o tema, porque é impossível, mas a gente fará o máximo aqui para tentar prestar o maior esclarecimento. Exatamente. E a ideia da live é justamente apresentar os aspectos previdenciários associados ao regime jurídico dos auditores fiscais federais agropecuários. Sobre se ficar gravada a live, eu acredito que a parte de comunicação do ANFA deve fazer a gravação para posterior encaminhamento. De maneira geral, o que é importante para a gente pensar no enquadramento previdenciário dos servidores públicos de maneira geral e aqui aplicável também aos auditores fiscais federais agropecuários? Em primeiro lugar, a data de ingresso no serviço público. Esse é um ponto fundamental para a gente saber quais são as regras, quais são os requisitos e qual será a fórmula de cálculo do benefício previdenciário. Porque, como sabemos, desde 98, depois 2003, 2005, 2013 e, mais recentemente, em 2019, nós tivemos sucessivas mudanças nas regras previdenciárias associadas ao regime próprio de previdência social. O que essas mudanças basicamente alteraram? Primeiro, requisitos de tempo de contribuição, idade, tempo de serviço público, tempo no cargo público e, com o tempo, restringiram um pouco mais esses critérios para aposentadoria. E também uma restrição significativa na própria fórmula de cálculo dos proventos. Então, basicamente, de maneira geral, novamente sem esgotar por completo o tema, os servidores públicos que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, ainda hoje, a depender do cumprimento de determinadas regras, podem ser beneficiados com a paridade e a integralidade de proventos. Isso de acordo com as regras de transição da Emenda Constitucional 103, de 2019, que estabeleceu justamente a regra do pedágio, que era aquela quantidade de tempo de contribuição que faltava para o servidor se aposentar por ocasião da promulgação da emenda, ou seja, até 12 de novembro de 2019, então ele tem que computar o dobro do tempo que faltava para se aposentar. Essa é, de maneira geral, a regra do pedágio, para aquele que até 31 de dezembro de 2003 ingressou no serviço público e que teria, em tese, direito à aposentadoria por proventos integrais e paritários. E também a regra dos pontos, que significa, basicamente, que o servidor tem que alcançar determinada pontuação na soma do tempo de contribuição e da idade para poder, no caso daquele servidor que entrou até 31 de dezembro de 2003, obter no futuro a regra da paridade da integralidade no cálculo dos proventos. Então, até 31 de dezembro, quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 e que não tem adquirido já o direito à aposentadoria antes da Emenda Constitucional 103, até 12 de novembro de 2019, faz jus a essas regras. Para aquele servidor que ingressou entre 31 de dezembro de 2003 e 4 de fevereiro de 2013, é possível ainda a realização
da regra dos pontos, da regra da média. O que é essa regra da média? Utilizam-se como base de cálculo para a fórmula dos proventos 100% da média das remunerações com um redutor previsto na emenda constitucional 103, de que vai para 60% mais 60% de 100% da média, mais 2% para cada ano que excede 20 anos de tempo de contribuição. Óbvio que com ajustes relacionados aos servidores que estavam submetidos a agentes insalubres, adicionais de periculosidade e insalubridade, etc. Então, temos essa possibilidade. Por outro lado, aquele servidor que ingressou a partir de 4 de fevereiro de 2013, ele já ingressou no serviço público no regime de previdência complementar e com a fórmula do cálculo da aposentadoria dele será pela média, mas nunca poderá superar o teto do regime geral de previdência. O que isso significa? Para os auditores que ingressaram após 4 de fevereiro de 2013, que esses servidores estão submetidos ao teto, por ocasião da aposentadoria, do regime geral de previdência social. Por quê? Porque a remuneração dos auditores é superior ao teto do regime geral de previdência social e quando houver o cálculo, quando for realizado o cálculo dos proventos por ocasião da aposentadoria, nós teremos aí essa redução para o teto. Então, nós temos essas regras de transição, não temos uma idade mínima até o 4 de fevereiro de 2013 e após 4 de fevereiro de 2013 nós temos essa limitação ao teto do RGPS, destacando o fato de que aqueles servidores que cumpriram os requisitos até 12 de novembro de 2019, eles fazem jus à aposentadoria nos termos que eles adquiriram o direito, né? A reforma, ela resguardou o direito adquirido dos servidores públicos até a data da sua promulgação. Então, para os servidores que são ali, que foram submetidos, a gente sabe que muitas situações dos AFAS estão nessa circunstância, a agentes insalubres e que ingressaram até a promulgação da reforma, 12 de novembro de 2019, nós temos alguns requisitos diferenciados e que serão associados depois da conversão especial, de tema especial em comum pela Natália, de uma maneira mais aprofundada, mas basicamente nós temos os 20 anos de serviço público, 5 anos de exercício no cargo e uma regra também de pontos, basicamente, que é a soma do tempo de contribuição mais a idade, e aí com uma média e redutor em razão de determinado do nível de agressividade desses agentes. Então, assim, baixo risco, médio risco e alto risco a depender da avaliação e das circunstâncias associadas à vida funcional do servidor em exercício naquele cargo. Então, a ideia aqui era trazer as regras gerais do que nós temos até a promulgação da emenda constitucional 103 de 2019, e a Amanda vai trazer quais são as regras atuais, né, para aqueles servidores que entraram posteriormente, como eles, como as regras impactam o regime previdenciário, o enquadramento previdenciário dos servidores que ingressaram recentemente na carreira. Perfeito, muito obrigada, Vitor. Novamente, muito boa tarde a todos e todas. Então, o Vitor trouxe aqui as questões e as circunstâncias previdenciárias prévias à emenda constitucional 103 de 2019 e como ficam, então, esses servidores que ingressaram após a reforma previdenciária, né, a partir de novembro de 2019. Então, o dispositivo da emenda que trata sobre os servidores do regime próprio da Previdência é o artigo 10, que estabelece especificamente as circunstâncias para a previdência desses servidores e, basicamente, a gente vai tratar brevemente sobre os quatro tipos de aposentadoria principais, que são a aposentadoria voluntária, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria especial. Então, a aposentadoria voluntária, diferentemente das regras anteriores à reforma,
independe a data de ingresso no serviço público. Então, ela vale tanto para aqueles que ingressaram antes de 2003 como posteriormente. E a principal diferença que a reforma traz é quanto à idade, né? Então, agora, a idade para homem é 65 anos e para mulher 72. Com tempo de contribuição de 25 anos, desde que o exercício no serviço público seja de 10 anos e mais 5 anos no cargo em que se pretende a aposentadoria. E como são feitos os cálculos desses proventos? Eles vão ser feitos com base na média, explicada pelo Vitor. Então, tem uma média do tempo de contribuição daquele servidor a partir de julho de 94, com o coeficiente de 60%, mais 2% a partir dos 20 anos de tempo de serviço. Então, por exemplo, um servidor que tem 35 anos de tempo de serviço, ele ultrapassou ali 15 anos dos 20 anos iniciais, certo? Esses 15 anos, eles vão ser multiplicados por 2, que dá um total de 30, e esses 30% vão ser somados aos 60%, que é o coeficiente fixado pela emenda, que dá, então, 90%. Qual vai ser o pagamento? 90% da média daquele servidor. Então, se a média daquele servidor foi ali R$8.000 naquele período, ele vai receber 90% disso, que seria 7.200. E aqui vale reforçar e lembrar um ponto que é a limitação trazida pela emenda constitucional dessa média ao teto do FGTS. Então, essa limitação ela foi trazida pelo parágrafo 1º do artigo 26 da emenda. E o que diz? Que, a partir de fevereiro de 2013, existe uma limitação a esse teto. O teto hoje é de R$ 7.507,49. Então, vale reforçar que essa média vai ter sempre essa limitação. Então, como a remuneração supera, a média vai ter sempre essa limitação, tá? Sobre a aposentadoria por invalidez, a gente sabe que as condições, né, incapacitantes para o trabalho precisam ser avaliadas por uma junta médica oficial e ela precisa aferir a incapacidade completa para o trabalho. Se essa incapacidade não for completa e a junta conseguir aferir que aquele servidor consegue desempenhar atividades em outro cargo ou em outra função, esse servidor vai ser readaptado, certo? Agora, se a incapacidade, a condição incapacitante for realmente completa, ele vai se aposentar pela regra geral e vai ser submetido a laudos periódicos médicos para identificar se essa condição permanece. Se a condição cessar, né, a condição que concedeu, que justificou a concessão da aposentadoria por invalidez cessar, então esse servidor retorna ao cargo pelo instituto que a gente chama de reversão e ele pode então retornar à atividade, tá? E como que ficam os cálculos da aposentadoria no caso de aposentadoria por invalidez? Segue a regra da média, com uma ressalva. Se essa condição incapacitante for decorrente de doença do trabalho ou acidente de trabalho, o provento vai ser calculado por 100% da média contributiva a partir de julho de 94. Para os demais casos, que não são decorrentes de doença de acidente de trabalho, segue a regra da média normal, com 60%, 2% a partir de 20 anos. Tá? Em relação à aposentadoria compulsória, segue, então, a regra da Constituição Federal do artigo 40, com a idade máxima de 75 anos. Então, ao completar 75 anos, a gente tem a aposentadoria compulsória na forma da Lei Complementar número 52, que foi editada em 2015. Por fim, a aposentadoria especial, que a gente sabe que é um tema delicado, sensível, que tem muita interferência, né, nos atos dos auditores federais agropecuários. Então, a reforma, ela trouxe algumas regras peculiares e específicas em relação à aposentadoria especial, né, dos servidores que atuam aí com agentes nocivos, né, prejudiciais à saúde.
E a regra principal é que traz a idade de 60 anos, com tempo de contribuição de 25 anos para ambos os sexos e com tempo efetivo de exposição. Então, tem que ter pelo menos 25 anos de efetiva exposição, com tempo de serviço de 10 anos e tempo de cargo de 5 anos. Permanece, então, essas regras com a reforma. A questão principal que foi trazida pela reforma foi a vedação da conversão de tempo especial para o tempo comum. Então, antes era possível utilizar o tempo de serviço de contribuição em regime especial, multiplicado por um coeficiente, transformado em tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Isso foi vetado pela reforma e a Natália agora vai trazer mais algumas peculiaridades, algumas circunstâncias específicas para o caso da carreira, né, inclusive algumas demandas judiciais em curso. E eu gostaria de destacar, só em complemento aqui, antes, essas questões muito individuais, muitas vezes relacionadas a qual regra vai se aplicar, a como está a situação funcional do servidor, muitas vezes a própria coordenação de gestão de pessoas do Ministério, com as informações, consegue fornecer essa simulação. E aí o servidor que, por exemplo, está prestes a se aposentar ou que quer hoje saber quais seriam as regras aplicáveis de acordo com os dados funcionais que ele tem na coordenação de gestão de pessoas, ele pode solicitar. E por que é importante, muitas vezes, solicitar essa informação ou essa simulação? Porque, a partir daí, é possível o servidor visualizar se falta, por exemplo, algum tempo que ele deveria ter averbado e ele não averbou. Então, isso acaba sendo uma forma também de atualizar os dados funcionais do servidor, porque nós sabemos que aqui nós estamos dando um resumo geral, né, da situação previdenciária, do que pode se aplicar a determinados auditores, mas a situação funcional, as dúvidas pontuais, muitas vezes elas somente são solucionadas depois de termos todas as informações. Por exemplo, às vezes o servidor tem um período, como em serviço estadual, que não era sob a incidência de agentes insalubres, por exemplo, né, nocivos para a saúde. Muitas vezes o servidor ele tem um tempo na iniciativa privada que ele não sabe se vale a pena averbar ou não, a depender da data de ingresso no cargo. Então, todas essas informações são muito importantes para depois se avaliar a possibilidade de apostadoria e qual seria aquela regra aplicável. Então, nossa sugestão também com essa live é informar que, muitas vezes, essa coordenação de gestão de pessoas do Ministério, com essas informações, consegue realizar essas simulações. E o escritório, com todas as informações, também consegue realizar essa simulação ou conferir a simulação do Ministério. Que, via de regra, quando todos os dados estão corretos, eles fornecem as informações adequadas. Mas o escritório também está sempre à disposição para realizar essa análise individualizada por intermédio do jurídico, do ANFA sindical, que encaminha para nós, ou que dá uma resposta imediata também, mas só para complementar essa parte mais geral, porque a Natália vai começar agora as questões específicas relacionadas à conversão de tempo especial, que foi uma luta para a carreira, a gente sabe como foi difícil, e agora estamos em vias de implementando, mas essas questões, elas muitas vezes podem ser solucionadas diretamente no Ministério e com a documentação integralmente, para evitar no futuro, quando houver o pedido de aposentadoria, falta um documento, falta alguma iniciativa. Então, já consultar a coordenação de gestão de pessoas, os recursos humanos do Ministério, é imprescindível durante a vida funcional do servidor. E essa consulta, só finalizando, essa consulta é importante, inclusive, para verificar qual é a forma mais benéfica para a aposentadoria, né? Diante de tantas regras que foram implementadas, modificadas aí durante anos, né? Durante mais de 20 anos que a gente está aí com várias alterações, é importante verificar o que é mais benéfico para o seu caso específico, e a gente sabe que isso traz muitas dúvidas. Então, por isso que essa consulta, né, seja por meio do órgão, seja por meio do jurídico e aqui do escritório, é muito importante e é necessário que isso seja analisado previamente. Então, agora a Natália vai trazer as informações sobre as questões judiciais, né, as problemáticas e controvérsias
judiciais que o ANFA, com muita... Exatamente, muito afinco, deu andamento e que tivemos boas vitórias. A Natália agora, nossa sócia, vai dar continuidade também. Obrigada, Vitor. Obrigada, Amanda. Bem, como o Vitor adiantou, foi uma luta assim, de anos em prol desse tema da conversão do tempo especial em comum dos AFAs. Então, eu gostaria mesmo de trazer aqui as principais atuações judiciais do sindicato relativas a esse tema da conversão de tempo especial em comum em prol da categoria. A primeira atuação que eu cito, que foi uma atuação bem paradigmática, é a do mandado de injunção 1601. Foi uma atuação do ANFA, foi uma das primeiras patrocinadas pelo escritório perante o Supremo Tribunal Federal e teve extrema relevância em prol da categoria. O mandado de injunção, o que ele é? Ele é um instrumento, uma ação que é utilizado para assegurar direitos previstos na Constituição, direitos que necessitam de uma regulamentação para serem aplicados. No momento da impetração desse mandado de injunção, então, a gente tinha uma previsão constitucional relativa à possibilidade de conversão de tempo especial em comum para os servidores que laborassem em condições insalubres, mas não havia nenhuma lei complementar que regulamentasse essa matéria. Consequentemente, a aplicação desse direito ficava prejudicada. O então ministro do STF, o ministro Joaquim Barbosa, concedeu parcialmente a ordem requerida pelo ANFA sindical nessa ação e reconheceu que realmente existiria uma mora legislativa e determinou a análise das autoridades administrativas das situações fáticas dos AFAs para fins de aposentadoria especial à luz do artigo 57 da Lei 8.213, que traz normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial. A segunda atuação relevante do ANFA em prol da categoria nesse tema é a participação como amicus curiae no recurso extraordinário 1014286. O amicus curiae, o que ele é? Em tradução livre, ele significa amigo da corte. É um terceiro que pede o ingresso em um processo para trazer informações relevantes ao órgão julgador desse processo. Na origem, essa ação ela foi ajuizada no estado de São Paulo e visou a averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres para fim da concessão da aposentadoria especial. E com a procedência da ação em primeira e segunda instância, foi interposto pelo estado de São Paulo um recurso extraordinário e foi nesse recurso que o ANFA teve uma participação também muito relevante. O julgamento do recurso consignou mais ou menos na linha do mandado de injunção, que, na ausência ainda de lei complementar regulamentadora dessa matéria, desse dispositivo constitucional que prevê a convenção de tempo especial em comum para fins de aposentadoria, que deveria ser aplicado às regras do regime geral de previdência social previstas no artigo 57 da Lei 8.213. Então, a exemplo do mandado de injunção, foi outra vitória muito, muito relevante do ANFA sindical em prol desse tema, em prol da categoria. E, em decorrência dessas decisões judiciais, o MAPA vinha analisando os processos administrativos à luz de uma orientação normativa, a orientação normativa número 10, do ano de 2010, que regulou a concessão da aposentadoria especial com base nesse artigo 57 da Lei 8.213 de 91, justamente em consonância a esses julgados que eu citei. Contudo, em 2012, surgiu um memorando circular, número 11, em que o MAPA suspendeu a análise dos requerimentos administrativos de aposentadoria especial e também determinou a revisão de todos os requerimentos já efetuados. Isso culminou com mais uma atuação judicial muito importante do ANFA, que consistiu no ajuizamento de uma ação coletiva, ação 8.008-29 de 2003, que objetivou justamente a anulação desse memorando circular para que houvesse o prosseguimento da análise dos requerimentos administrativos e para que o MAPA deixasse de obstar, a revisão dos procedimentos já feitos.
Nesse processo, mais uma vitória muito importante do ANFA aconteceu, a aplicação do memorando circular ela foi afastada e foi determinado o emprego da orientação normativa número 10, né, para que fosse aplicadas as regras do regime geral de previdência social previstas no artigo 57 da Lei 8.213. Em razão dessa ação, houve a instauração do cumprimento provisório de sentença em 2021 para que o MAPA justamente cumprisse essa determinação proferida nessa ação coletiva. Nesse cumprimento de sentença, houve um protocolo de uma série de pedidos de dilação de prazo pela União para cumprimento dessa decisão e, consequentemente, a aposentadoria dos servidores, em razão de supostas dificuldades funcionais do MAPA, quanto principalmente a elaboração dos PPPs e a emissão dos pareceres médicos conclusivos. Em razão desses diversos peticionamentos da União, que informavam a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, em 2023, nesse primeiro semestre, foram realizadas uma série de reuniões, inclusive na própria sede do MAPA, tanto com o magistrado responsável pelo processo, quanto com o AGU, também responsável pelo processo, que culminaram com a propositura de uma proposta de acordo para cumprimento dessa ordem judicial. E qual que é o objeto dessa proposta de acordo? Ela consistiu justamente de uma calendarização do cumprimento da ordem. Todos os beneficiários afetados pela situação foram divididos em grupos de acordo com que foram elaborados assim, de acordo com prioridades relativas à data da aposentadoria, e cada grupo segue um cronograma específico para cumprimento da ordem judicial. E recentemente, em julho desse ano, esse mês, a União já peticionou no processo, informando que finalizou finalmente o cumprimento finalizou, aliás, a elaboração dos primeiros PPPs, do primeiro grupo. São 24 PPPs e, além disso, ela pediu a nomeação pelo juiz de peritos para a elaboração dos pareceres médicos conclusivos. Então, finalmente, depois de anos de luta mesmo, a gente começou a ver a concretização, né, dessa luta judicial do ANFA em prol da aposentadoria especial dos AFAs, agora nesse mês corrente, e a gente espera, né, que o restante do cumprimento proposto para a AGU seja efetuado o quanto antes e, na verdade, a proposta de acordo deles mesmo estabelece um calendário de cumprimento até outubro de 2024. Então, a nossa previsão é que todos os filiados listados nesse processo estejam aposentados com a ordem judicial cumprida até esse mês. Eu acredito que assim, a gente abordou os principais pontos relativos à aposentadoria dos AFAs. Eu queria agradecer a atenção de todos, em nome da equipe do Escritório Torreão-Brás, do ANFA Sindical, e colocar aqui nossa disponibilidade para quaisquer dúvidas que os senhores tiverem, não só aqui na live, mas também posteriormente à live. Nós estamos de portas abertas para recebê-los, para atendê-los por telefone, por e-mail, WhatsApp, enfim, estamos à disposição. Obrigada. E já temos algumas dúvidas aqui, que eu já vou passar. A primeira dela é uma pergunta, não vou passar por nome, mas eu vou falar qual é a dúvida. Para verificar os detalhes de quem ingressou antes de dezembro de 2003, qual dispositivo pode ser consultado? Hoje pode ser consultado o artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 1, da SC 103 de 2019, e o artigo 20, parágrafo 2º, inciso 1 também, da EC 103, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, repetindo, artigo 4º, que dentro do artigo 4º temos o parágrafo 6º, inciso 1, e artigo 20, dentro do artigo 20, parágrafo 2º, inciso 1, que trata da forma de cálculo, mas os requisitos estão no dispositivo, no caput. Segunda dúvida, existe a possibilidade, na verdade, tem possibilidade de aposentadoria proporcional antes de completar a idade mínima pós-reforma da Previdência para quem entrou em 2004? Não. A reforma da Previdência expressamente trouxe uma vedação a esse tipo de aposentadoria proporcional.
ainda que se tenha cumprido os 30 anos de contribuição e os 20 anos de serviço público. A idade deve ser cumprida. Tivemos essas dúvidas por enquanto. Você viu? O reajuste dos salários dos inativos que entraram entre janeiro de 2004 e dezembro de 2003 será aquele pelo mesmo índice aplicável ao regime geral de previdência social. Então, basicamente, pelo Índice Nacional de Prestação do Consumidor Amplo, INPC. Anual, né? Anualmente será aplicado o índice. Por enquanto, tivemos essas 3 perguntas. Então, só para retomar, primeira pergunta, para verificar os detalhes de quem ingressou antes de dezembro de 2003, qual dispositivo pode ser consultado? Na Emenda Constitucional 103, de 2019, deve ser consultado o artigo 4º, devem ser consultados os artigos 4º e 20 da SC 103. Em relação ao segundo questionamento, sim, a reforma da Previdência trouxe uma vedação expressa à possibilidade de aposentadoria proporcional, sem que se tenha cumprido a idade mínima, nessa hipótese, para quem entrou após 2004. E em relação ao reajuste de salário dos inativos que ingressaram a partir de janeiro de 2004, será pelo mesmo índice aplicável ao RGPS. Houve uma pergunta aqui, como saber se já foi incluída no lote? Provavelmente da conversão de tempo especial em comum. A gente pede que seja consultado tanto o jurídico da ANFA sindical, se houver qualquer dúvida em relação ao lote do servidor, ao lote que ele foi incluído, nós vamos, como depende de estados, enfim, de algumas questões, a gente presta também os esclarecimentos, mas sugerimos que o contato seja feito por intermédio do jurídico do ANFA e, se houver necessidade, nós transmitiremos as informações relacionadas ao lote. É importante mandar também qual é o estado, enfim, que a pessoa está hoje, para essa dúvida, da questão da conversão de tempo especial em comum. E é importante aqui destacar, como a comunicação do ANFA trouxe agora, essa live ficará disponível no canal do ANFA, no YouTube também, para quem tiver qualquer dúvida, sempre ressaltando que o escritório está à disposição para tirar dúvidas, para auxiliar. Sempre estamos ali auxiliando o jurídico do ANFA sindical com todas as dúvidas relacionadas a enquadramento previdenciário. Sabemos que são muitas regras, são muitas demandas. Reiteramos essa necessidade de, quando houver uma dúvida, o envio de todas as informações, data de ingresso, tempo averbado, idade, né, data de nascimento, isso é muito importante para a gente, e que também encaminhe para a coordenação de gestão de pessoas do Ministério para saber exatamente ali qual regra ou a simulação que eles têm até agora e se existe, se falta, na verdade, algum documento para, no futuro, não haver um problema por ocasião da concessão da aposentadoria, por ausência de documentos. Vou aproveitar para passar o e-mail do jurídico, que é diretoria jurídica, então vou repetir, diretoria jurídica@anfasindical.org.br. Uma nova pergunta. Ingressei no MAP em agosto de 2002, averbei tempos de exército e carteira assinada, mais a contagem diferenciada de insalubridade. Hoje tenho 33 anos de contribuição e 53 anos de idade. Posso aposentar? Temos que fazer os cálculos. Então, a gente pede que essa dúvida seja encaminhada pelo jurídico do ANFA sindical, para ver exatamente qual seria a regra aplicável, se seria aplicável alguma regra dos pontos ou do pedágio, para essa hipótese, para ver se faria jus por exemplo, a média, etc. Quando o servidor AFA falece, a pensionista sai do regime próprio de previdência e vai para o regime geral do INSS? Não, não vai. Continua uma pensionista vinculada ao regime próprio de previdência social, mas agora com as novas regras de pensão, né? Que é 50% do valor que receberia, mais as cotas por dependente. Existe a possibilidade de aposentadoria com paridade e integralidade para quem entrou no serviço público em julho de 93 por regime especial? A exigência
de idade mínima, nós temos que avaliar qual é o período, porque 93 já estaríamos aí muito provavelmente com alguma regra de transição cumprida. Então, é importante mandar datas de nascimento, tempo averbado, data de ingresso no serviço público e todas essas informações para a gente conseguir realizar essa análise. análise. Essas dúvidas mais específicas com relação aos regimes e termos de aposentadoria, é realmente importante coletar maiores informações e que vocês enviem realmente para a gente, para o jurídico, para poder fazer essa análise. É um tema com muitas minúcias mesmo, então é importante que a gente tenha todas as informações e para conseguir fazer uma análise mais detalhada e da melhor forma. Agora o questionamento da senhora Alba Said. Tempo averbado no INSS não bate com registro no mapa. Existe algum caso que desconte ou não considerem? É importante pedir, então, para o INSS o extrato previdenciário e apresentar para o mapa. E pedir a averbação para o mapa. Nesse caso, tem que, então, pedir o extrato para o INSS, apresentar para o mapa e pedir a averbação. Não conhecemos hipóteses em que não há averbação desde que tenhamos o período contributivo. Então, na hipótese de indeferimento pelo mapa, é importante avaliar, por exemplo, o cabimento de uma demanda judicial. Denise Silveira, não entendi a resposta à pergunta da Índia Clara. Então, pergunto, o tempo especial não vai ajudar a se aposentar antes da idade mínima? A idade continua e o que há é um aumento do tempo de contribuição para quem converte. Então, espero que tenha esclarecido, Denise. Arlene Andréia Alves Correia. Existe possibilidade de aposentadoria proporcional com tempo de contribuição menor que 30 anos e demais condições cumpridas? Teríamos que avaliar. Se não houver o cumprimento da idade mínima, por exemplo, não teríamos como aposentar. Sim, exatamente, Juliano. A idade deve ser cumprida mesmo na hipótese de... a idade mínima deve ser cumprida mesmo na hipótese de conversão do tempo especial. Isso é importante destacar. Eu vejo que é uma dúvida aqui recorrente. Qual o momento para pedir conversão do tempo especial em comum? Antes do tempo previsto para aposentadoria comum? Sim, certamente, para conseguir chegar ao período contributivo antes de ter que pedir, ou às vezes para, por exemplo, requerer abono de permanência, quando já há o cumprimento da idade mínima. Então, dos demais requisitos, tempo de serviço público, tempo de exercício no cargo e outras questões. Então, vou repassar aqui algumas dúvidas principais. A aposentadoria proporcional hoje, ela de fato não é permitida pelo ordenamento jurídico, não pode, pela SC 103, o que o movimento do Supremo hoje é considerar isso constitucional, que nós temos visto dos votos das últimas ADIs. Então, realmente é importante que os requisitos, e aí isso é uma expressão muito utilizada, os requisitos eles são cumulativos, ou seja, todos os requisitos têm que ser cumpridos. Então, essa é uma informação muito importante. Esses requisitos: idade, tempo de contribuição, tempo de serviço e tempo no cargo. Exatamente. Tivemos aqui, então, só para esclarecer também a última dúvida, qual o momento para pedir conversão do tempo especial em comum, antes do tempo previsto para aposentadoria comum? Certamente. Porque aí os requisitos eles podem ser avaliados com o tempo. E também esclarecendo, a idade deve ser cumprida mesmo com redução através da contagem de tempo especial, é porque nós temos a redução já prevista em lei para essas hipóteses de aposentadoria especial, nós já temos essa redução, mas isso não impacta a conversão do tempo especial, ele impacta apenas no tempo de contribuição, certo, Natália? Ela impacta apenas o tempo de contribuição do servidor. Ela não impacta, ela não muda a idade prevista na emenda constitucional. Isso é muito relevante, porque a emenda constitucional trouxe idades específicas para quem se submete a agentes insalubres. Então, isso precisa ser esclarecido também. Como proceder para aqueles que teriam direito à aposentadoria ou abono de permanência antes da emenda constitucional de 2019, em considerando a conversão de tempo especial
em tempo comum. Aí nós temos que avaliar, por exemplo, os efeitos financeiros decorrentes dessa conversão. Então, muito provavelmente, se a pessoa efetivamente cobriu todos os requisitos antes, tem que ser avaliado, por exemplo, uma demanda judicial para recuperar esses efeitos financeiros. Então, isso é muito relevante também, porque esse caso tem que ser analisado individualmente para que seja avaliada uma ação judicial para recuperar esses efeitos financeiros anteriores. Aí recebi que já existe jurisprudência sobre a aposentadoria com idade inferior para servidor com ingresso após 2004. Temos que ver exatamente qual é o critério, se é, por exemplo, aposentadoria especial, deficiência, enfim, outras questões. Então, se aqui não foi uma pergunta, quais requisitos a serem alcançados para as regras dos pontos e do pedágio? A gente tem que analisar o artigo 4º da emenda constitucional 103, porque são alguns requisitos que mudam com o tempo, então, assim, eles aumentam em determinado momento. Para a regra dos pontos, a idade atualmente, né, porque a partir de janeiro de 2002, passou a ser 72 anos para homens e 57 anos para mulheres, com tempo de contribuição de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, desde que 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo. E aí vem o somatório dos pontos, que deve corresponder a 96 pontos para homem e 86 pontos para mulher. E todo ano, essa pontuação, a cada ano, ela vai aumentando em 1 ponto, chegando até um limite de 100 pontos para mulheres e 105 para homens. Esses são os requisitos para as regras do ponto, né? Para a regra do pedágio, deixa eu ver se a regra do pedágio é o artigo 20, e ela estabelece basicamente o seguinte: o tempo de contribuição que faltava, desde que cumprido também o requisito da idade, né? Isso. Por ocasião da promulgação da emenda, até 12 de novembro de 2019, deve ser cumprido em dobro. Isso. A idade para a regra do pedágio com a emenda ficou em 60 anos para homens e 57 anos mulheres, com tempo de contribuição 35 homem, 30 mulher, 20 anos no tempo de serviço, 5 anos no cargo. Então, o pedágio, que é esse período adicional, equivale ao dobro do tempo que faltaria em 2019 para alcançar o tempo de contribuição mínimo, que é de 35 anos. Então, esse pedágio ele vai ser contabilizado em dobro. Uma dúvida da senhora Ana Lúcia Pereira aqui. Para a distribuição dos lotes para análise da contagem de tempo em condições insalubres, foi levado em consideração o tempo do INSS ou somente o tempo no serviço público? O tempo no serviço público. Isso, apenas o tempo do serviço público. O ANFA só pode atuar em favor dos AFAs em exercício na carreira. Então, há uma limitação até relacionada à legitimidade da entidade sindical para atuação nessa hipótese. Então, é para o tempo no serviço público mesmo. Temos algumas dúvidas também. As dúvidas sobre regras do ponto e regras do pedágio e como elas se aplicam, é muito importante que nós tenhamos todas as informações para sanar essas dúvidas, até às vezes de maneira objetiva, porque aí nós conseguimos, por exemplo, fazer os cálculos, e aí existe um setor próprio para isso, né, interno. Então, muitas vezes, como eu salientei, a COGEP já, do Ministério da Agricultura, a Coordenação de Gestão de Pessoas, tem a simulação, então é excelente quando o servidor manda também essa simulação, porque ele pode, por exemplo, como foi o caso de uma dúvida aqui, ele pode perceber que não há um tempo averbado. Então, quando não houver essa averbação, é importante que o servidor requeira ao INSS o extrato previdenciário para apresentar para o mapa averbar esse tempo de serviço, porque muitas vezes os sistemas do INSS e do regime próprio de previdência, eles não se comunicam de maneira tão orgânica. Então, é relevante que o servidor apresente os documentos associados à averbação do período.
Bruna Marildo Teixeira. Já foi solicitado pelo ANFA sindical a correção de quem foi colocado em grupo errado? Nós temos que avaliar exatamente como foi, qual é a solicitação, enfim, qual é o caso, mas isso já foi... É uma situação bem... Assim, situações específicas a gente teria que avaliar mesmo. É o senhor Paulo? Não, o senhor Bruno Amarildo. Senhor Bruno, eu vou verificar a situação do senhor e aí a gente entra em contato para dar um retorno sobre isso. Uhum. Senhor Paulo Rogério Silva. Temos que analisar que é uma questão muito individual, senhor Paulo. A gente precisa analisar a situação concreta para ver exatamente qual seria a providência. Se seria uma providência judicial, uma providência administrativa, de conversa com a coordenação de gestão de pessoas, para ver a cobrança desse valor retroativo, e isso também é importante, se não houver o pagamento administrativo dos valores anteriores. Então, precisamos ver todas as situações associadas à questão, todos os dados para conseguir dar uma resposta para o senhor Paulo Rogério Silva. E aqui a gente reitera os dispositivos na emenda constitucional 103 de 2019, a regra do ponto e a regra do pedágio estão, respectivamente, nos artigos 4º e 20 da emenda. Então, vocês podem conferir que lá estão todos os requisitos. Sim. Exatamente. Exatamente, senhora Patrícia Gomes. O processo de tempo especial deve ser requerido via SEI no mapa. O que nós estamos fazendo agora? Existem muitos processos paralisados. E, por intermédio da ação judicial, a gente está conseguindo agora gerar os laudos, gerar as perícias. Finalizar esses processos administrativos que estavam lá no mapa e não tinha uma conclusão por parte do mapa e, consequentemente, isso levava não à aposentadoria dos servidores, né? Exatamente. Então, é necessário, sim, abrir um processo via mapa. Aproveitando, senhor Saulo Gonzalez, pode pedir a contagem da conversão para essa, já sendo averbada como tempo comum, mas só é possível averbar ou a conversão até 12 de novembro de 2019. A emenda constitucional 103, ela expressamente veda a conversão de tempo especial em comum para o momento posterior à emenda. Então, se houver tempo anterior, também recomendamos que seja aberto um processo via SEI para que seja avaliada a possibilidade de conversão de tempo comum geral dos laudos e os PPPs. Então, é importante trazer que nós estamos recebendo muitas perguntas específicas de casos individuais, como nós colocamos, isso demanda tempo, demanda uma análise mais cautelosa, a gente não pode fornecer assim, em um bate-papo, porque a gente precisa avaliar documentos, a gente precisa avaliar data de nascimento, data de ingresso, período averbado. Qual que é o melhor dispositivo para ser aplicado no caso? Exatamente, se houve uma interrupção do período, então a gente sugere, primeiro, essa remessa à coordenação de gestão de pessoas, para solicitar uma simulação e verificar se algum período não foi averbado ou se estão desconsiderando alguma informação. Se estiver tudo ok, certamente a simulação será efetiva. E qualquer coisa, o encaminhamento para o jurídico, diretoria-jurídica@anfasindical.org.br, com todos esses dados, documentos e informações. Idade, tempo de serviço, tempo de contribuição, período averbado, período desaverbado, porque existe essa hipótese também de solicitação de desaverbação de período. Então, essas perguntas individuais, elas necessariamente, para que a resposta seja dada de maneira analítica e responsável, a gente precisa que todos esses documentos e informações sejam encaminhados para que sejam previamente analisados, para saber qual será a melhor regra aplicável. A gente não pode, infelizmente, dar uma informação sem analisar toda a conjuntura individual do servidor. Senhor Edson, eu entro em contato com o senhor para falar especificamente do seu grupo. Como é uma situação específica do grupo do senhor de licença-prêmio e do grupo e também do cumprimento de sentença de adicional de insalubridade,
eu deixo para entrar em contato com o senhor posteriormente. Marcelo Sobreira tem que atingir a idade mínima. Precisa atingir a idade mínima para receber o abono de permanência. Por isso que é muito importante a gente ter todos os dados. Então, independentemente da conversão do tempo especial, os outros critérios devem ser cumpridos. A conversão do tempo especial impacta apenas o tempo de contribuição, que é um dos critérios. Os demais critérios precisam ser efetivamente cumpridos. Idade, tempo de contribuição, de serviço, e tempo de serviço público e tempo de exercício no cargo. Novamente, as questões pontuais, a gente, para dar uma resposta responsável para os auditores, a gente precisa realmente de muitas informações. Então, assim, e vou registrar novamente quais são as informações necessárias. Tempo de data de ingresso, se há período averbado, se não há período averbado, e essas informações têm que ser solicitadas ao MAPA para saber como está a situação funcional do servidor, porque muitas vezes a gente se depara com uma situação onde o servidor manda apenas a data de ingresso, data de nascimento e período em outro cargo, mas não manda a informação do tempo averbado. Isso faz muita diferença no momento de cálculo para saber se aplica uma regra dos pontos ou a regra dos pedágios, ou a regra do pedágio, qual regra é mais benéfica. Então, a gente... É muito importante destacar que nós precisamos de todas as informações. E essas informações devem ser solicitadas à COGEP, né, a Coordenação de Gestão de Pessoas do Ministério da Agricultura, o Recursos Humanos, né, do Ministério da Agricultura. O jurídico do ANFA informou que não há outras perguntas que não sejam mais gerais, ressaltando que o escritório jurídico do ANFA, nós estamos à disposição com o envio dos documentos para analisar essas questões pontuais. Então, assim, a ideia da live é falar sobre enquadramento previdenciário dos servidores, quais são as principais questões associadas ao regime jurídico dos AFAS, regime jurídico previdenciário, e essas questões pontuais, elas precisam ser objeto de uma análise muito específica, pelo escritório, pelo jurídico do ANFA, e fiquem à vontade para, depois de reunidos os documentos e essas informações que nós solicitamos agora, para encaminhar para análise pelo escritório. O escritório faz questão de fazer essa análise, nós estamos sempre à disposição para isso. E, seguindo para o encerramento, então, da live, queria novamente agradecer. É sempre uma honra, uma satisfação do escritório poder participar e poder, de alguma forma, contribuir para questões que são tão caras e importantes para a carreira. Sabemos que o enquadramento previdenciário, a questão de conversão de tempo especial são temas complexos, não são temas fáceis. Nós, muitas vezes, nos deparamos com situações novas, com demandas novas, mas esperamos, né, que essa live tenha, de certa forma, contribuído para algumas dúvidas mais gerais, para que algumas dúvidas mais gerais tenham sido sanadas para os senhores, para as senhoras, nos colocando, novamente, à disposição para quaisquer dúvidas. Então, reúnam os documentos para situações pontuais e encaminhem para o jurídico do ANFA Sindical, que nós daremos o encaminhamento também no escritório. É sempre uma satisfação poder participar e gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Faço das palavras do Vitor as minhas também. Muito obrigada pela atenção de todos. É sempre muito prazeroso dialogar com vocês. E a gente se coloca à disposição. Estamos mais uma vez de portas abertas para recebê-los aqui no escritório, para atendê-los via telefone, e-mail. Então, é isso, a gente agradece muito a atenção de todos e foi um prazer contribuir com vocês em relação a um tema tão caro mesmo, a carreira. É importante ressaltar que a live vai ficar gravada nos meios de comunicação do ANFA Sindical no YouTube, então a gente sabe que não é possível esgotar, mas a gente tentou passar aqui da forma mais clara e esclarecedora possível. Sabemos que algumas informações
são muito peculiares e um pouco delicadas, então sintam-se à vontade para assistir depois, com mais calma, e retornar com as dúvidas necessárias que, como falado, estamos à disposição, e o Escritório Torreão Braz está sempre pronto e disponível para todos vocês, tá? Muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, ótima tarde. Não sei se a Viviane vai querer encerrar, mas ficamos aqui também presencialmente à disposição. Agradecemos novamente a atenção e, por favor, encaminhem as dúvidas que nós responderemos com a maior brevidade possível. Muito obrigado.